Bom, seguinte, 5 exercícios para potencializar o seu desenvolvimento de membros inferiores, ok? 5 exercícios que você consegue fazer em casa ou na academia. 5 exercícios simples, alguns um pouco mais complexos. Eu vou falar aqui um pouco com vocês, abordar, e vou falar os benefícios e os possíveis cuidados que vocês têm que ter ao executar cada um deles, desde o mais simples até o mais complexo. Antes de prosseguir, se inscreva aqui no meu canal, deixe um curtir, para toda vez que eu produzir e gerar conteúdos, vocês estarem à parte. Beleza? Então vamos lá. Quinto exercício, cadeira abdutora. Esse exercício, geralmente você realiza numa máquina em que ela consegue trabalhar, isolar ali um pouco a região de glúteo médio e glúteo máximo, bem aqui na lateral externa da pelve, tá bom? Esse exercício muitas vezes é desprezado pelo seguinte: não, eu consigo trabalhar ele no agachamento, no terra e etc. Só que algumas pessoas possuem algumas limitações, algumas pessoas possuem uma especificidade. Então é um exercício que não precisa ser dispensável ou ser dispensado na periodização de treino. Cabe ao profissional analisar aí como que pode se encaixar. Geralmente, aluno que é iniciante acaba sendo aí um pouco mais indicado, porque é um praticante que está iniciando agora, o músculo ele vai começar a receber aí sinais de exercício, do exercício em si agora. Alguns exercícios acabam sendo um pouco mais complexos para esse período, então acaba sendo sim vantajoso utilizar essa máquina. Para alunos avançados, você consegue ter uma boa ativação com outros equipamentos, mas também não precisa dispensar ele. Alguns cuidados: por mais que seja um exercício simples, realizado na máquina, em que você tenha ali toda uma angulação já planejada para realizar, algumas pessoas acabam se equivocando em fazer alguns movimentos. Por exemplo, abraça a máquina lá na frente, joga a bunda lá em cima e faz o movimento de abertura das pernas. Ou se não, continua no mesmo movimento, só que faz um movimento de abertura e um agachamento, e assim por diante. Esse exercício, sendo realizado aí de forma exaustiva, pode trazer aí incômodos, principalmente um músculo chamado piriforme, que fica bem ali na região do quadril, um pouco mais profunda, entre outros músculos. Ou seja, você pode gerar uma inflamação, você pode gerar um desgaste, e você vai achar que é de outros exercícios, mas na verdade está vindo aí da cadeira abdutora. Então, uma pequena precaução. Procure um profissional de educação física, ou seu personal, ou quem te atende por consultoria, para poder analisar e ver como que você está executando. Quarto exercício, leg press. Essa máquina você consegue ter algumas variações dela, sendo o leg press 45, que é um pouco mais diagonal, leg press horizontal, que é literalmente a máquina fazendo esse movimento na horizontal, e o leg press 90, que é literalmente você fazendo o movimento na vertical. É uma máquina que em si ela vai ter uma grande ativação de quadríceps. Só que para o glúteo acaba sendo vantajoso também. Por quê? A sobrecarga que você utiliza nesse equipamento consegue ter uma ativação e consegue gerar sinais hipertróficos grandes nessa musculatura. Então gera tanto o glúteo médio, mínimo, máximo e outros músculos envolvidos no quadril e pelve que auxiliam na estabilização e também na força do movimento. A depender da pessoa, dependendo da amplitude que ela consegue gerar, maior é a ativação desse movimento. Então, exercício de alongamento, exercício de flexibilidade e de mobilidade auxilia bastante para que você otimize seus resultados provindo desse equipamento. É super indicado, é um exercício super também seguro, porém tem algumas precauções. Quais? Primeiro, se você é uma pessoa que tem algum desconforto na lombar, se você é uma pessoa aí que tem tendência a ter problemas direcionados na coluna, cuidado. Muitas pessoas fazem o movimento e a pelve faz esse movimento aqui, ó, quadril sai da cadeira. Não é aconselhável, porque isso daí se chama retroversão pélvica. Sua lombar ela começa a gerar uma pressão e com o tempo ela pode gerar aí uma disfunção, principalmente nos discos vertebrais. Então, Guilherme, como eu posso melhorar isso? O que eu posso fazer? Gerar uma melhor consciência no seu corpo para ativação, para você estabilizar melhor o quadril na cadeira. Algumas pessoas utilizam o colchonete para se manter aí mais confortável no banco. E igual eu falei, realizar exercício de mobilidade e alongamento, para você melhorar ali o ângulo de execução do exercício e priorizar ali menos disfunções e futuros problemas. Terceiro exercício, stiff. Pô, Guilherme, mas esse exercício é para posterior de coxa. Calma,
Calma. O stiff, realmente, muitos utilizam, empregam ele com a intenção de trabalhar principalmente os posteriores de coxa. Mas a ativação de glúteo que ele traz também é enorme, porque é um exercício monoarticular, ou seja, só o quadril vai estar fazendo o movimento. Joelho, tornozelo, na verdade é para estar estabilizado, não é para estar gerando movimento. A partir do momento que o joelho também gera um movimento, vai ficar mais voltado a um terra, levantamento de terra, do que propriamente um stiff. É um exercício, como eu já falei, ativa muito bem, principalmente a região superior de glúteo, e tem algumas precauções. Quando você vê a execução desse exercício, você pode até falar, nossa, é um exercício simples, eu vou fazer, e é isso e tal, vou para cima. Não é tão simples como aparenta. Você precisa ter uma boa consciência escapular, de segurar ali suas costas, o trapézio está bem contraído. Você precisa ter uma lombar um pouco fortificada, tá bom? Porque não adianta você fazer com uma lombar fraca que você vai sentir dor na lombar, é batata. E você precisa estabilizar o joelho, igual eu já mencionei. Alguns realizam com o joelho esticado, alguns realizam ele um pouquinho semiflexionado, não importa. Dependendo da pessoa, é preferível o conforto articular desse indivíduo. Pés voltados para dentro, para fora? Não, mantenha o pé normal. Pés apontados para frente, um pouquinho lateralizado, na largura do ombro. Segundo exercício, esse daqui particularmente eu acho um dos melhores exercícios, que é o levantamento terra. Esse exercício em si, ele muitas vezes é colocado como um exercício global. Por quê? Porque ele tem uma grande ativação em dorsal, em trapézio, estabilização também de punho, força em antebraço e etc. Mas a ativação que ele traz em glúteo e posterior de coxa, região adutores de coxa, abdutores de coxa também, é muito grande. Então acaba sendo um exercício que em si, para quem quer desenvolver bem glúteo, ficar com o glúteo bem em pezinho, tal, durinho, com as coxas bem torneadas, é um exercício que eu particularmente sempre aplico com meus alunos e nos meus treinos eu realizo. A ativação dele é muito forte e a questão da sobrecarga, progressão de carga que você consegue realizar com esse exercício é muito alta. Então, você consegue gerar uma ativação um pouco maior e você também consegue ter resultados mais benéficos a partir dele. Agora, algumas precauções com o levantamento terra. Primeiro, é um exercício que, igual o stiff, vai exigir muito, mas muito da sua lombar. Então, se você tem tendência em ter dores na lombar, se sua lombar não está fortalecida, se seu core não está fortalecido, se você não tem uma boa consciência motora, dá uma segurada. Pede para o profissional que te auxilia, te orientar nesse exercício para que você comece a ter progresso provindo dele. O que eu vejo muito é o seguinte, começou a executar, vai tacando carga, quando vê já não está conseguindo nem andar, porque arrebentou ali a lombar, e ele arrebenta mesmo. Então é um exercício que você consegue até realizar em dias de treinos de costas, porque ativa muito bem trapézio e a dorsal, e é utilizado também nos exercícios de perna. Aí você pode dividir tanto para a parte posterior quanto para a parte anterior de coxa. É um exercício fundamental. Eu particularmente não deixo de executar com meus alunos e comigo mesmo. E o primeiro carro-chefe, esse daí é o cabeça de tudo. Literalmente é o que possui mais estudos e o que possui mais benefícios voltado ao glúteo, que é o agachamento. Ah, Guilherme! Esse exercício em si, o agachamento, ele tem comprovação em estudos pela sua ativação e pelo seu resultado hipertrófico na região de glúteo. Ele acaba sendo geralmente o carro-chefe de todos os treinadores que acabam passando esse exercício para quem quer desenvolver glúteo ou coxa, não importa. É um exercício que em si, tanto em amplitude profunda, onde você tem uma maior ativação de glúteo e adutores de coxa, quanto em amplitude um pouco mais reduzida, ou seja, aquela pessoa que não consegue agachar tão profundamente por alguma restrição, por algum incômodo. Então, é um exercício que vai trazer resultados. É um exercício que tem um potencial de ativação, de rompimento, de lesão em fibras muito alto. É um exercício que possui algumas variações. Você consegue fazer ele com as pernas afastadas como o sumô, você consegue fazer ele unilateral tanto no Smith ou livre, que aí se torna um afundo, ou um avanço, ou um retrocesso. Então é um exercício que em si não tem como você falar, quero ter um desenvolvimento bem em membros inferiores e deixar ele de fora. A não ser que você possua algumas restrições que você não consiga realizar ele ou livre ou no Smith. Então você tem outros exercícios em máquina
conseguem aí trazer o mesmo efeito que o agachamento. Por exemplo, tenho dores na lombar, tenho uma hérnia de disco, etc. Então, muitas vezes você vai no Hack Machine, que é o agachamento máquina, que ele tenta ali estabilizar um pouco melhor sua coluna e a depender da amplitude você ainda consegue realizar ele. Você consegue realizar com pezinho, com anilha, você consegue ter variações desse exercício para que você consiga realizar. Então, particularmente, eu acho que é um exercício que não pode ser dispensável. Guilherme, eu tenho dor na coluna, tenho dor na cervical, o médico falou que não é para eu fazer agachamento. Tudo bem. Então quer dizer que se você for sentar no banco do seu carro, você não pode agachar. Se sua chave caiu no chão, você não pode agachar. Vai sentar na cadeira do restaurante, você não pode agachar. Entenda que o agachamento é um exercício, um movimento funcional do nosso dia a dia. Você agacha, igual eu falei, para sentar na sua cama, sentar na cadeira, sentar no banco do carro. Então, nem que seja livre, você deve realizar esse exercício. Você deve conseguir melhorar esse gesto motor. Então, esse é o primeiro, é o exercício que em si não tem para ninguém. Até o momento, lógico. Conforme for passando os estudos, pode ser aí que outros exercícios em si tenham uma maior efetividade, mas eu acho um pouco difícil. Bom, aqui eu deixei os 5 exercícios que eu acho particularmente que são os melhores exercícios que auxiliam a desenvolver membros inferiores, glúteo, ali, coxa. E eu quero saber de vocês, o que você achou? Você acha que faltou algum exercício? Você acha que tem algum exercício que engloba todos esses grupamentos de quadríceps, posterior, glúteo e ficou faltando? Se você achou, escreve aqui nos comentários. Caso você queira também, vá no meu Instagram, me mande no direct ou comente no meu stories, e etc, para eu poder saber. Vou deixar aqui na descrição meu Instagram e espero que você tenha curtido esse vídeo. Coloque em prática esses exercícios e tenha aí resultados excelentes. Fechou? Até a próxima!